Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula e vamos falar de uma coisa que eu acredito que a grande maioria das pessoas saibam fazer naturalmente, porque faz parte da vida, porque nós somos seres sociais. Nós vamos falar da quinta dimensão do modelo de bem-estar PERMA, nós estamos percorrendo, já falamos de emoções positivas, engajamento, e hoje vamos falar de relacionamento. Não é à toa que nessas 5 dimensões, ela está bem no meio. Eu diria assim, porque é tão importante, né? Quando a gente relaciona-se bem, quando nós sentimos que temos pessoas com quem a gente pode contar, temos uma rede de apoio, isso impacta diretamente no nosso bem-estar mesmo. Mas aí nós vamos trazer uma perspectiva mais científica e algumas possibilidades para fazermos como é que a gente pode fazer com que as relações da gente realmente elas nos tragam esse bem-estar, nos tragam felicidade. Nós vamos trazer um pouquinho algumas possibilidades. Eu vou compartilhar agora a tela com vocês. Vamos lá? Então, nossa viagem, nosso start, sempre lembrando o nome do nosso curso, Start, porque aqui o intuito da gente é dar esse despertar para vocês, dar uma série de materiais, e aí eu diria, vou começar a dizer isso hoje, e vou repetir nas próximas 2 aulas que nós terminamos, que isso é só o começo. Aqui eu vou dar material, possibilidades que vocês vão poder explorar. Vamos lá? Então, nossa sexta aula, relacionamentos na vida e impactos no bem-estar. Nós vamos falar aqui, trouxe aqui uns recortes, só para comprovar o quanto é importante essa conexão que nós temos com as outras pessoas, né? Tem a frase do Christopher Peterson aí, que ele é um dos cientistas que fez o estudo das forças de caráter, que nós já apresentamos na nossa terceira aula, e ele fala, psicologia positiva se trata das outras pessoas. Como é que será que o ser humano pode ser feliz sozinho? Né? Construir algo sozinho, quando a gente fala de construção, a gente fala de colaboração, de cooperação, de solidariedade, nós somos seres sociais. Por isso que é tão importante nós conhecermos essa arte de relacionar-se. Vou trazer um pouquinho de algumas possibilidades que a ciência vem estudando e vem comprovando para a gente estar nesse estado de consciência que a gente tanto vem falando. Vamos trazer aqui 3 atitudes para relacionamentos mais positivos. O primeiro dela é realizar conexões verdadeiras com as outras pessoas, comunicar de forma positiva com o outro e algumas atitudes para a gente cultivar relacionamentos. Dentro do realizar conexões com outras pessoas, eu vou voltar à nossa cientista Barbara Fredrickson, vou deixar esse TED para vocês, esse link nos nossos materiais complementares, porque ela traz uma perspectiva de amor, o amor fraternal, e ela começou a estudar essa conexão com o outro. Nós já falamos disso quando falamos de emoções positivas, mas agora eu vou trazer mais fortemente na perspectiva, sim, do relacionamento com o outro. Falei e agora vou mostrar que ela conseguiu comprovar que quando nós estabelecemos momentos de conexão com o outro de maneira frequente ao longo de um período, isso faz bem à nossa saúde química, física e mental. Porque também, eu já falei, mas agora eu estou mostrando aqui a figurinha, que existe um nervo que liga o coração à base do cérebro, que é o nervo vago, e que ele regula a questão da inflamação, da glicose, e quando nós realmente temos conexões positivas, micromomentos, nós conseguimos trazer essa regulação, essa química boa para o nosso corpo. São aqueles micromomentos que nós falamos. Deixo aqui o site dela, onde ela fala do efeito que ela deu o nome de ressonância de positividade. Então, estou eu aqui, me conecto com o outro, uma pessoa conhecida ou não. Lembra que a gente pode fazer um micromomento com uma pessoa desconhecida? E nesse momento, quando eu faço um micromomento de positividade,
eu gero essa ressonância de positividade. E é esse movimento, essa energia que realmente vai fazendo bem à nossa vida, ao nosso dia a dia, à química do nosso corpo, à nossa saúde física e mental. Eu deixo aqui, novamente, os dois conceitos que estão lá na aula de emoções positivas, mas que eu quero reforçar. Se a gente fala de relacionamento, é impossível não falarmos dos micromomentos de positividade e da ressonância de positividade. E aí eu trago aqui uma lista para a gente ter consciência do que é a verdadeira conexão. Quando realmente eu me conecto com o coração do outro, quando eu falo com o outro, querendo estabelecer esse momento bom, né? Primeira coisa que eu digo aqui é se abrir ao velho e ao novo, né? Tá aberto, a gente tem que olhar as coisas que já aconteceram, tá conectada com o que a gente sempre fez, mas o que a gente pode fazer de diferente? E se abrir para a conexão com o outro. É quando a gente vai cumprimentar ou vai conversar com alguém, a gente já ir com aquela disposição de fazer esse micromomento de positividade. Sabe? Coisas simples, como um bom dia, uma gentileza, você ajudar alguém, você ser proativo, você ser solidário, isso no trabalho, em casa. Então, é muito importante isso. E eu deixo aqui a reflexão de quanto de smartphone, de telemóvel, de celular, você está tendo ao longo do seu dia. Que isso aí, hoje, é um dos grandes vilões para atrapalhar a nossa conexão com o outro, né? Quando nós estivermos no contato virtual, também uma outra coisa muito importante para existir a verdadeira conexão positiva, a gente abrir a câmera, conversar com o outro em reuniões, em aula. E no presencial, fazer aquele contato visual, olhar para a pessoa, né, não desviar o olhar, na nossa cultura é permitido, né? Olhar para o outro, dizer olá, oi, bom dia, boa tarde, dar aquele sorriso agora, né? Na época de máscaras, mesmo assim, a gente podia sorrir com os olhos, e sem máscara a gente tem a face inteira para fazer essa conexão com o outro, né? Então, construir e valorizar esses micros momentos de ressonância de positividade. Pequenas ações e contribuições podem gerar isso. A gente, às vezes, precisa desconectar do virtual para conectar com as pessoas. Esse é o convite. É simples. É só a gente começar a tomar consciência e realizar. Uma outra atitude que eu trouxe aqui para a gente despertar é comunicar de forma positiva com os outros. Aí eu trago um conceito do Marshall Rosenberg, um psicólogo americano, que ele falou sobre comunicação não violenta. Tem um livro, é um livro fácil de ler, curtinho, mas eu quero trazer aqui na nossa linha do despertar para vocês. Eu vou deixar um vídeo também para vocês, que vou mostrar aqui no final dos slides, que fala um pouquinho do que é a comunicação não violenta. Apesar de ter esse nome, dizer, ai, Daniela, eu não tenho comunicação violenta. Ela é sutil, essa violência aí, às vezes é quando a gente tem um ar preconceituoso, quando a gente é irônico com o outro, é irônico pensando que disfarça a violência, mas magoa o outro, né? Quando a gente comunica de maneira mais egoísta, ou querendo se dar bem, ou querendo ganhar, ou pensando só na gente. Na verdade, a gente substituir pelo respeito, pela compreensão, pela gratidão, pela preocupação com o outro, pelo amor, nesse sentido amplo. Isso é a comunicação. E quando eu falo de comunicação também, tem como eu estou, além de eu falar, né, a comunicar é como eu estou recebendo o que eu estou ouvindo do outro. E aí a gente fala desses 4 passos que nós podemos fazer quando comunicamos. Quando nós recebemos uma informação, observamos algo. O primeiro de tudo é o não julgamento. Exemplo, né? Alguém fala alguma coisa, você percebe alguma coisa, que dentro da nossa cabeça nós já ficamos com aquele diálogo interno, dizendo, ela está me desrespeitando, ela está falando algo que não é bom. Mas vamos primeiro observar, né? Expressar e entender os sentimentos, a gente olhar qual é a necessidade que a gente está tendo e saber pedir ajuda. Vamos refletir um pouquinho mais detalhadamente. O observar
o que está dizendo ou fazendo a pessoa, outra pessoa, o ambiente, é enriquecedor ou não para mim? Onde é que bate em mim isso? A gente observar a situação antes da gente ter aquela reação, né? E aí, como eu estou me sentindo com aquilo que eu ouvi, com aquilo que eu presenciei? Como é que estão meus sentimentos aqui dentro? Isso tudo acontece muito rápido, né? E aí, se aquilo não bateu bem que eu ouvi, qual necessidade não foi suprida para eu me sentir mal? Ah, ela me ofendeu. Ah, ela não prestou atenção, então ela não me valoriza. Tudo isso é julgamento, né? Mas, na verdade, eu senti tudo isso. Então, o que a gente pode fazer? Podemos fazer o pedido e conversar com a outra pessoa e dizer, não dizer, você foi grosseira, você é mal educada. Não, o que eu preciso pedir, o que eu preciso dizer que eu me senti chateada, eu fiquei magoada, eu estou triste com isso. O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação? Então, quando a gente fala desses 4 passos, tem a ver com um diálogo interno que você vai fazer consigo para poder não ofender o outro quando você se sentir ofendido. Para você trazer um equilíbrio nessa comunicação. E aqui tem o vídeo que vai aprofundar um pouquinho nesse despertar. Achei interessante isso que a Daniela falou, de ir atrás de aprofundar a comunicação não violenta. Como aqui é esse start para facilitar as nossas relações, esse vídeo que eu vou deixar, ele vai ajudar. E, claro, achei interessante esse assunto, ele é muito profundo e muito denso. A gente está aqui no processo mesmo de começar a despertar para isso. E aí a gente fala da terceira atitude que eu trouxe como atitude positiva que pode ajudar os nossos relacionamentos. Cultivar relacionamentos, nós precisamos promover algumas atitudes específicas. A primeira delas é o interesse pelo outro. Como eu diria interesse? Curiosidade pelo que o outro está falando, perguntar, procurar entender, mostrar interesse. Quando a gente mostra interesse, isso favorece conexão. Um outro ponto, uma outra atitude que é muito importante, a gente já falou como emoção positiva, mas aqui eu trago nos relacionamentos, é expressar a gratidão pelas pessoas, por pessoas que lhe ajudam, que lhe ajudaram na vida. Você pode expressar isso no passado, pode expressar a cada atitude no momento. Ser cortês com o outro, cortês no sentido de agradecer, de oferecer ajuda, né? Entrando já aí no apoio. E também, outra coisa que pode promover uma relação saudável é saber perdoar, ser generoso no perdão. Dependendo do nível de estresse que houve na relação, perdão pode ser esquecer e ir para frente, olhar para frente, ser compreensivo, ser empático com o outro. Dependendo do nível de problema, né? Claro que existem situações que o perdão não é esquecer, o perdão é entender e muitas vezes pode ter um afastamento. Mas o perdão está intimamente ligado a gente ir para frente. Porque quem carrega aquele rancor não consegue viver bem, né? E muito menos, se for necessário relacionar-se com aquela pessoa, não consegue ir para frente na relação. Então, vamos aí. Trouxe essas 5 atitudes: interesse, gratidão, cortesia, apoio, ajuda e perdão, para facilitar os relacionamentos. Eu trago aqui, para fechar o nosso momento, pensando sobre as relações, o pesquisador de Harvard, da pesquisa mais longa, porque ela já vem pesquisando há várias gerações, começou com um grupo de homens, e aí depois foi pesquisando os filhos, aí dos filhos, as esposas, os outros filhos, e cientistas estão se revezando há 75 anos, e é muito interessante assistir o TED dele, que vou deixar também como um anexo, e vocês vão entender. E eu trouxe aqui qual foi a conclusão mais relevante que ele teve, observando, conversando, pesquisando qualitativamente, quantitativamente, a questão da longevidade das pessoas, e aí ele trouxe a seguinte constatação. Aqui o TED dele, que eu vou deixar para vocês, e a conclusão foi surpreendente.
descobrimos que a felicidade que sentimos dos nossos relacionamentos tem um poder incrível sobre nossa saúde. Então, gente, por isso a importância de nós nos preocuparmos o que podemos fazer para termos relacionamentos positivos. Esses pequenos pontos que eu trouxe aqui, realmente pode ser um start. Então, terminamos a nossa aula. Eu trouxe aqui uma frase que está envolvida ao perdão, porque nós percebemos nas empresas, na vida, que muitas vezes é a falta dele, do perdão, que atrapalha as pessoas relacionar-se ou até ter uma vida mais leve, né? Então, o Gandhi falou, né? Disse, o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Gente, ficamos por aqui e te espero na próxima aula.